Tem uma frase que... Eu também adoro frase, eu não tive a oportunidade de conhecer o Vitor, mas eu gosto muito da ideia porque eu penso que ajuda muita gente a refletir, né, Sim, sobre sim. várias coisas. E uma das coisas que eu vim refletindo quando a gente decidiu qual o tema que a gente ia conversar, é uma Uhum. frase que é atribuída a Gandhi, que fala o seguinte: observe seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Observe suas palavras, porque elas se tornam ações. Observe as suas ações, porque elas se transformam no seu comportamento. Observe o seu comportamento, porque eles se transformam em hábitos. Observe os seus hábitos, porque eles se transformam no seu destino. Então, quando a gente fala da tecnologia, é basicamente esse caminho que está acontecendo. Sim. Né? Se a gente escolhe, por exemplo, que alimento eu vou comer? Eu tenho esse cuidado, né, de escolher Uhum. um alimento para nutrir meu corpo. A gente está muito relapso em relação ao alimento que nutre a nossa mente. O que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, enfim. Então, essa é a frase que eu trago para a gente finalizar aí o Giro pelo Mundo e começar a reflexão sobre o que a gente vai conversar. Muito bom. Então, por favor, você já pode já falar aí Bom, fechamos nosso giro pelo mundo em 30 minutos, né? Vitor, desculpa aí, tá? Fechei em 30 minutos certinho de novo. É porque sempre que ele tá aqui, ele fecha com mais de 40 minutos. É mesmo? Ele Parabéns, então, por você ter conseguido. E vamos, então, continue aí zoando, mexendo com o Vitor para ver se ele consegue alcançar o objetivo. Né? Exatamente, exatamente. Bom, então, pessoal, a gente vai começar agora a etapa agora da entrevista, né, com a nossa convidada. E, por favor, você pode se apresentar, né, falar sua formação e fique à vontade. Obrigada, vamos começar o nosso bate-papo. Pessoal, eu já falei boa noite para vocês. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Uma ótima noite para cada um de nós. Você falou que era um bate-papo, não uma entrevista. Então, eu estou aqui para conversar. Não, é conversar, Estou aqui para conversar com quem está vendo a gente, com vocês que estão aqui. Meu nome é Auristela Almeida. Eu sou mentora de autoconhecimento, sou facilitadora de treinamentos de soft skills e sou palestrante também. Minha formação, eu sou pedagoga formada pela UERJ lá no Rio, sou também formada em gestão de pessoas, com ênfase em liderança, coaching e carreira. Legal. Tem outras formações, mas essas estão mais relacionadas a essa área que a gente essa questão que a gente vai tratar hoje. Uhum. Eu sou uma apaixonada pela mente humana, pesquiso, estudo, atualmente estou estudando psicanálise. Então, tudo que pode afetar a nossa mente é algo que me chama muito a atenção, me deixa muito curiosa. E eu sempre tive a inquietação em relação à tecnologia, porque acaba que Você já parou para perceber que às vezes você está vendo alguma informação e as pessoas, né, tá todo barulho em volta, você consegue suprimir aquele barulho para focar em alguma mensagem, em alguma coisa que você está vendo. E o quanto você se distrai com aquilo, o quanto do seu tempo você dedica a isso. Então, isso sempre foi uma grande inquietação. Uma outra questão também que eu noto, e aí eu trago uma questão para a gente debater, para a gente pensar, né? Uhum. A tecnologia, obviamente, é uma ferramenta que trouxe muitos benefícios para a nossa sociedade. Isso é um ponto super positivo, né, para a gente tratar. Agora, quais são os prejuízos? Né? A falta de consciência, eu acho que o problema não é bem a tecnologia, mas é nosso mesmo, a falta de consciência em relação aos usos que a gente tem feito dela. Se você parar para pensar, a gente está muito mais conectado. Fato. Certo? Sim. Mas essa conexão, ela tem gerado maior produtividade ou a gente só está se ocupando? A gente só está deixando o tempo passar. O que você acha, Rogério? O que tem acontecido em relação a isso? Então, o fato de a gente estar o tempo todo grudado no celular, ele impede a gente de ter relações interpessoais com as pessoas que estão do nosso lado, né? Sim. Eu falo isso por mim mesmo. Eu sou uma pessoa que eu me distraio facilmente com isso aí. Se deixar, às vezes eu vou levar minha filha para natação, ao invés de eu estar assistindo ela lá nadar, eu estou aqui no celular resolvendo um monte de coisa. Né? Então, assim, é uma coisa que acho que a gente precisa tomar mais cuidado e se distrair menos com esse negocinho aí chamado celular. Sim. Esse exemplo que você trouxe, né, de você estar num local, por exemplo, tendo a oportunidade de ver um momento único da sua filha, por mais que tenha aulas 2, 3 vezes por semana, mas aquele dia é único na vida de vocês. Sim. De repente, uma pirueta diferente que ela vai fazer, alguma coisa diferente que ela vai fazer, se você não estiver prestando atenção, você vai perder e ela não vai ter como reproduzir. Exato.
Tem uma frase que assim que a tecnologia ficou ainda mais, quando a gente passou a ter mais acessos, por exemplo, redes sociais e tudo mais, falava-se assim, cuidado para a tecnologia não aproximar quem está distante e afastar quem está perto. E é uma coisa que realmente, se a gente não estiver consciente, e aí eu trago um pouco mais para esse trabalho de desenvolvimento, de olhar para o autoconhecimento que eu desenvolvo, relacionada a essa ideia, sabe? A tecnologia, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas assim como uma faca, ela pode ser como uma faca a gente poderia usar para matar uma pessoa, para cometer um crime, como a gente usa para cortar o pão, para se alimentar. Então, o problema não é a ferramenta. É o problema como não você é usa, né? É como nós estamos usando, sabe? Então, quando a gente fala de produtividade, achava-se que pelo fato de você ter acesso a várias coisas ao mesmo tempo, você poder aproximar ou reduzir distâncias, isso fosse favorecer o aumento da produtividade. Deixamos de levar em consideração a peça fundamental, que somos nós, os operadores. Sim. Então, a forma como todas essas redes sociais e aplicativos eles foram desenvolvidos, não todos, mas a maioria, eles acabam viciando o nosso cérebro, né? E eles foram estudados para que fossem dessa forma. Então, se nós não fizermos uso de maneira muito consciente dos celulares, a gente acaba passando por problemas muito graves. Eu tenho alguns dados aqui que eu gostaria de compartilhar com a nossa audiência e com vocês. Em relação à produtividade, devido às distrações digitais, a gente tem tido uma perda de média de 2 horas diárias. Perda? Perda. Então, você imagina... São 2 horas que você fica ali... à toa. Meu Deus. Não está ganhando nada, só... como é que é? Rola para cima, sabe? Então, se imagina, numa carga horária de 8 horas, tira ali o tempo de almoço, de intervalo, de lanches e tudo mais, cafezinhos e cafés. Além disso, você tem as 2 horas que a pessoa está simplesmente aleatoriamente numa rede social, em algum movimento desse digital. Quais são os prejuízos disso, por exemplo, para o empresário? Né? Quais são os prejuízos disso para a própria pessoa? Sim. Certo? Se ela não está fazendo nada produtivo, se ela não está tendo algum benefício, algum conhecimento, né? Se é para relaxar, que seja alguma coisa que realmente ajude o cérebro a relaxar. Sim. Mas os recursos digitais, eles não tendem a relaxar nossa mente, eles tendem a trabalhar o hiperfoco, tendem a trabalhar questões que dificultam até você focar, quer dizer, não contribuem para o hiperfoco, e atrapalham o teu processo de foco, de memória, de retenção de informação, enfim, tem uma série de prejuízos. 70% dos profissionais relatam que o uso excessivo de tecnologia afeta a sua saúde mental. Quando a gente fala de afetar a saúde mental, a gente está falando, por exemplo, de ansiedade, a gente está falando, por exemplo, de depressão, a gente está falando, por exemplo, de baixa de autoestima. Quando você vê numa rede social a vida perfeita das pessoas no Instagram, porque no Instagram dificilmente você encontra alguém que vai mostrar o corre. Geralmente ninguém mostra a derrota. A maioria está mostrando o close. A maioria está mostrando o momento que deu certo, a hora que funcionou. E isso sendo visto repetidas vezes, como o nosso cérebro é um órgão treinável, adaptável, você está ensinando o teu cérebro, quando você fica vendo coisas repetidas vezes, você está ensinando um caminho. Que não existe frustração, né? Exato, que não existe processo, por exemplo. Você está ensinando que você sonhou e o Rio 30 segundos está pronto, então, opa, é fácil de conquistar, né? Você vê corpos perfeitos, você vê pessoas vivendo relacionamentos perfeitos, mas você não vê as DRs que aqueles casais têm na sua intimidade para alcançar aquele nível de perfeição. Então, muita coisa não é passada. Se é que é perfeito daquele jeito. Exatamente. Né? Olha, a gente tem, infelizmente, muitos casos recentes, né? De mulheres que aparentemente viviam relacionamentos lindos, fantásticos, e, na verdade, eram tóxicos. Então, a verdade é que não existe essa história da grama do vizinho ser perfeita. Ser a mais verde. Só é verde para quem está mais verde porque você está olhando de longe. Chega lá, você vai ver que ele tem que podar, ele tem que regar, ele passa os mesmos desafios que a gente passa. Então, esses 2 dados ajudam a gente a começar a parar para avaliar que tem benefícios, mas tem bastante prejuízo se nós não estivermos conscientes. Eu não estou levantando bandeira contra a tecnologia, que isso fique muito claro. Sim. Eu estou levantando a bandeira sobre a nossa consciência,
sobre o teu autoconhecimento acerca do que te faz bem, do que é bom para você. Sabe, foi o que eu trouxe ainda há pouco na nossa fala. Se eu escolho o alimento que vai nutrir meu corpo por causa das características dele, porque tem mais proteína, porque tem mais vitamina, por que eu não vou me atentar para o que vai alimentar meu cérebro? Sim. Certo? Então, esse é um ponto importante para a gente refletir. Uma outra questão também, você já teve dificuldade de lembrar de alguma coisa que você precisava, algum dado que você precisava? Eu sempre tenho dificuldade de lembrar, até porque, assim, eu tenho um diagnóstico de TDAH. Certo. Então, para eu lembrar de alguma coisa, se eu não anotar, já era. Entendi. Mas eu tenho dificuldade de lembrar, sim. Vamos lá. Vamos para um exemplo. Quando a gente era mais jovem, para a gente ligar para alguém de casa, não tinha celular. Eu lembrava o número de muita gente. Sim. Então, assim, coisas simples, né? Lembrar o número de uma pessoa numa situação de emergência. É raro alguém. Às vezes as pessoas... Fala você que está assistindo a gente, se você lembra qual é o número... A pessoa que você mais ama é o número de telefone que você tem na cabeça. É um exemplo muito prático, né? Você conseguir lembrar de cabeça um número de telefone, ou a pessoa que você liga com mais frequência. Então, a gente tem tido uma baixa na nossa memória, porque a ferramenta ela tem sido usada como um HD externo. Você está assistindo um vídeo ou assistindo uma aula, e deixa eu tirar uma foto. E aí você não se dá o tempo necessário para o teu cérebro memorizar aquele processo, memorizar aquela informação. Em sala de aula, às vezes, passo por esse desafio. Eu ia falar isso agora. Na sala de aula, ultimamente, os alunos pegam o celular. Peraí, só apaga não. Clique. Exatamente. Não foi à toa que eu escrevi as informações, né? A gente tem uma conexão entre o que eu estou escrevendo e que me ajuda a memorizar. Então, eu gosto de escrever, como se fosse um hobby, né? Eu gosto de escrever. E o fato de escrever ajuda também a memorizar, né? Exatamente. Então, quando você toma nota de alguma informação, você está exercitando tanto a tua memória visual, quanto aquele canal de estar refletindo sobre aquilo que está escrevendo. Então, é saudável para a nossa memória que a gente mantenha a escrita. Houve um estudo alguns anos atrás, houve uma pesquisa alguns anos atrás, sobre o impacto das crianças estarem tendo acesso a tablets desde idades bem pequenos, ao invés de escrever. E aí percebeu-se os prejuízos que isso traria. Então, a maioria das escolas de pessoas que tinham mais recursos, que estavam indo por esse caminho, a partir daquele estudo, não vamos por esse caminho não, porque não é tão saudável assim. Então, eles começaram a equilibrar para que as crianças não ficassem atrasadas em relação ao conhecimento dos recursos tecnológicos, mas não abandonar o uso da caneta, do lápis, porque é muito favorável para o nosso cérebro, para a nutrição, né, para o conhecimento, para a retenção do conhecimento de uma maneira geral. Então, quando a gente dispersa a nossa atenção com vários canais, por exemplo, você está assistindo televisão, fala para mim, você que está assistindo a gente, se você, talvez você esteja nessa mesma situação, a TV está ligada, você está com o seu celular na mão, tem pessoas na sala ali ao seu redor, né? E aí você não está dando atenção real para nada. Esse é um grande desafio que a gente tem que estar atento. Que nível de atenção a gente está dando às coisas? A gente tem a falsa ilusão de que nós somos multitarefas. Não. Nós não somos multitarefas. Em muitas situações, às vezes, a pessoa está conversando com você Isso e você está falta aqui de no celular. Eu odeio isso, Isso cara. é falta de educação. A gente tem que ficar vigilante, porque às vezes entrou no piloto automático. É isso que a gente está... tomada de consciência, né? Às vezes você entrou no piloto automático de tal maneira que você está ali fazendo alguma mensagem e você fala, não, pode falar que eu estou te ouvindo. Exato. Você não está prestando atenção. É diferente. Eu estou ouvindo, mas não estou escutando. São duas você não coisas tá retendo. diferentes. Exatamente, esse é o ponto. Então, quando a gente está dando atenção real para a pessoa, você desconecta, né, de qualquer outro canal e você está ali, olho no olho, tentando entender. Então, a tecnologia, ela tem coisas muito benéficas. Alguns dos prejuízos são esses, em relação a déficit de atenção, em relação a você acreditar que ser multitarefa é um benefício. Isso prejudica a sua memória e prejudica o teu foco. Então, não é isso tudo, não é essa Brastemp toda, não é essa vantagem toda. Sobrecarga de informação. A gente, hoje em dia, tem acesso a informações em um único dia. Esse é um estudo que foi feito há alguns anos atrás, talvez esteja até defasado. Em um único dia, a gente tem acesso a informações que eram... Se você podia concentrar dados de 50 anos, sabe? Então, assim, um único dia, se você abrir o Google, se você abrir o Google Trends, abrir o Google, ou abrir qualquer ferramenta de pesquisa, enfim, todas as redes sociais,
Num instante, você teria acesso a informações do mundo inteiro e coisas que, se fosse alguns anos atrás, demoraria muito mais tempo. Isso gera uma sobrecarga para o nosso cérebro. É como se o nosso cérebro tivesse... Sabe o stand-by da TV, que está desligado, mas não está? É isso. É como se o nosso cérebro estivesse constantemente em stand-by. Só trazendo uma curiosidade aqui. Você tem mais ou menos noção de quanto que uma pessoa consome de dados por dia? 54 GB foi um estudo que eu vi há algum tempo atrás. Talvez não esteja tão atualizado. É mais. Mais, né? É mais. É quanto? 2,3 teras. Ah, meu pai. Por que esse número mudou? Sabe por quê? Por quê? Porque as pessoas hoje em dia veem mais vídeos, consomem vídeo. Sim, faz sentido. Hoje não é mais só musiquinha e tal, ou vai ver um texto, uma coisa assim. É vídeo. Faz sentido. Então as pessoas consomem muito vídeo, então o consumo de dados é muito maior. Sim. Enfim, a gente tem que ter cuidado, sabe? É usar tudo de forma consciente no mundo. Usar as coisas de maneira consciente, aproveitar as coisas de maneira consciente. Essa sobrecarga de informação, ela traz alguns prejuízos muito práticos. Um exemplo, uma coisa chamada fadiga decisória. É um cansaço, uma dificuldade de tomar uma decisão. Às vezes, coisa simples. Você chega no restaurante e você não sabe o que você quer comer. Você está tão cansado de receber informação, de pensar. Ai, escolhe você. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Então, acaba diminuindo a nossa capacidade de tomada de decisão, o excesso de uso de tecnologia. Além disso, como a gente falou antes, né, a questão da ansiedade, da depressão, tudo isso também tem esses prejuízos. E a dependência digital. Tem um relato aqui para compartilhar com vocês, para vocês avaliarem se isso está acontecendo com vocês também. Dia desses, fui eu e minha família ao cinema. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, que tinha uma moça na cadeira da frente, que ela, de tempos em tempos, assim, um período breve, ela pegava o aparelho de celular, abria na rede social, subia a barra de rolagem e guardava. Não tinha nenhum objetivo prático. Ué? Não tinha nenhum objetivo prático. Ela não estava olhando o WhatsApp especificamente, porque, sei lá, de repente estava esperando. E eu sei o que ela fazia, porque ela estava numa poltrona muito próxima da minha. Sim. E a luz, quando acende, quando você abre o celular, a luz acende, chama a sua atenção. Sim. Então, não tinha como não saber que ela estava mexendo no celular. E aí eu comecei a monitorar. Eu parei de prestar atenção no filme para poder monitorar e passei a perceber, né, como que ela fazia aquilo com muita frequência. Ao longo do filme, ela deve ter feito pelo menos umas 10 vezes. Meu Deus. Exatamente esse ato de pegar o telefone, abrir na rede social, subir ali a barra de rolagem, aí satisfez a compulsão e guardou o telefone. O nome disso é dependência digital. Virou um vício, né? Exatamente. É um comportamento compulsivo. Ela não tinha um objetivo claro. E o tempo todo a gente precisa, é importante que a gente esteja se monitorando, se a gente está nesse processo. O nosso cérebro, como eu falei, é um órgão treinável. Quanto mais você praticar qualquer habilidade, você vai ficar muito bom naquilo. Então, se você estiver treinando a habilidade de ficar disperso, você vai ficar cada vez melhor nessa habilidade, entende? Então, é um cuidado que a gente precisa ter muito grande. Então, fica aí o alerta, pessoal. Cinema, por favor, vamos assistir o filme. Né? Você, além de... você pagou para estar ali aquele tempo, você escolheu estar ali, você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, e você escolheu estar ali naquele momento. Então, aproveita, usufrui daquele momento. É sua vida, é seu tempo. Eu acho que essa é a grande questão. O que a gente tem feito do nosso tempo, da nossa vida? Se tem uma coisa que não vai voltar, esse momento aqui que a gente está, sabe? Exatamente. Essa oportunidade bacana de trocar essa ideia, de conversar, de gerar reflexão, de refletir. Será que eu tenho seguido esse caminho? Será que eu tenho como melhorar os caminhos, as escolhas que eu tenho feito? Então, é importante que a gente realmente tome consciência das escolhas que a gente tem feito para avaliar se essas escolhas têm sido boas ou desafiadoras, se a gente pode fazer diferente. Até porque a gente tem aí uma geração que já nasceu com a tecnologia, seus filhos, meus filhos. Então, eles já nasceram com a tecnologia. E o fato de já terem nascido com a tecnologia traz alguns benefícios e traz alguns prejuízos. Tô entediado. Já ouviu essa frase das suas crianças? Já, da minha filha. Tô entediada.
Eu estava falando esses dias pro filho de uma amiga que falou que não tinha nada para fazer na casa da avó porque lá não tinha internet. Eu perguntei para ele assim, como é que foi o final de semana? Ele, a tia, foi mais ou menos, foi meio chato. Eu falei, mas por quê? O que você chama de chato? Ah, eu fui para casa da minha avó e lá não tem internet. Eu falei, rapaz, você tá falando com a pessoa que veio da época que não tinha internet quando eu era criança. E aí, o que eu fazia quando não tinha internet? O que a gente fazia quando não tinha internet? A gente tinha tempo. Exatamente. E aí, por você ter tempo, você exercitava a sua criatividade. Então, se você tinha tempo, você lia, você desenhava, você brincava de correr, você brincava de bola, você brincava, no caso, né, as meninas, a galerinha ali brincava de boneco, de boneca. Enfim, a gente exercitava a nossa criatividade. Hoje, nesse momento em que está tudo tão pronto, tão fechado, né? Tudo tão resolvido, você quer se distrair, você coloca um vídeo. Poxa, mas tem tantas outras maneiras de se distrair. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com meu filho desde que ele era pequenininho, que é quando a gente está numa fila. Quando ele era menor, a gente fazia com mais frequência. Quando a gente está numa fila, a gente brinca de olhar sem piscar. Ah, já brinquei muito. Olhar e não sorrir. E você não precisa de material para brincar disso. Tem uma outra que é do polegarzinho. Não sei se você já brincou. Tem que pegar o polegarzinho. De vez em 1, quando 2, eu brinco 3. com minha filha. Sabe? Você não precisa de material, só precisa estar presente. Então, são formas da gente exercitar o momento presente, exercitar o bom uso do tempo, o uso de conexão com as pessoas que a gente ama. Você está olhando nos olhos, né? O olho é espelho da alma. Então, você está olhando para aquela vidinha ali, seu filho, sua filha. Você está vivendo aquele momento presente de uma maneira fantástica. E a gente vê que muitas famílias, esses dias estava aparecendo numa dessas redes sociais, o pai distraído com o celular e a criança fazendo gracinha, fazendo coisas para chamar atenção, até que a criança acidentou. Então, assim, se a gente está atento, se a gente está conectado, não é que os problemas não vão acontecer, mas as chances de acontecerem são menores. Então, é importante que a gente olhe, tome consciência do que está acontecendo. E aí eu quero fazer um convite à prevenção. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Detox digital. É um convite que eu faço para cada um de nós. Escolher algumas horas do dia, preferencialmente, quando você acorda e antes de dormir, para não mexer na tecnologia. E se você puder, pelo menos uma vez por mês, você simplesmente ficar off, sabe? Dependendo do seu trabalho, você tiver esse recurso. Eu lembrei agora de um evento que eu participei, um treinamento que eu ministrei, que eu fiz uma provocação à equipe. Depois do treinamento, a gente fez um happy hour. E aí, eu falei assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente estava falando de tecnologia no treinamento e tal, e eu falei assim, olha só, desafio vocês a não tocar no celular enquanto a gente estiver juntos. Coloquei o celular, fizemos uma pilha. Rapaz, Rogério... A mão de muita gente deve ter ficado assim. Rogério, mas foi um tal da pessoa perceber o tamanho de vício que a pessoa estava vivendo, sabe? Gente, Estela, como isso é difícil. Eu não estou conseguindo. Eu preciso ligar para minha mãe, inventava desculpa, sabe? Eu tenho que ligar para casa. Volta a mão. Sabe? Aí eu tenho que ligar para casa, eu tenho que ligar para não sei o quê. Olha, você consegue, é só mais um pouquinho. Imagina. Sabe? Então, assim, foi desafiador para muitas das pessoas que estavam presentes. E aí isso mostrou o nível de dependência de cada um. Então eles ficaram agradecidos e falaram, Estela, você me ajudou a tomar consciência do quão dependente eu tô da tecnologia. Porque se eu não consigo ficar 2, 3 horinhas aqui num bate-papo, numa conversa, sem ficar mexendo no celular, tem alguma coisa errada comigo. Para pensar, gente, pelo amor de Deus. O mundo não vai acabar, né? Se acabar, você tá com o celular, não vai fazer diferença. E é uma coisa muito corriqueira, né? Em qualquer ambiente que você vai num consultório, você vai numa academia sei lá... Num lugar que tenha pessoas, né, que você poderia estar ali se inteirando com elas, né, tendo interação social, sim. A pessoa tá lá, no celular. Aí você vê aqueles monte de 7, 8, 10, 15 pessoas lá, num todas consultório, todo mundo no celular, sim. Mas nenhuma fala uma com a outra do lado. Sim, exatamente. É um cuidado que a gente tem que ter, né? Você me fez lembrar que quando a gente não está atento a esse tipo de situação, de cenário, que pode acontecer com qualquer um de nós, a gente acaba se tornando mal educado. Verdade. Então, por exemplo, quantas vezes as pessoas estão na academia
E elas têm, todo mundo tem uma série ali para fazer, né? Então, tem um tempo. Tem gente que está com horário contado, tem ali um tempo para fazer, porque tem algum compromisso, tem que ir para o trabalho, seja lá o que for. E aí a pessoa faz a atividade dela e fica sentada no aparelho, mexendo no celular. Em rede social. Ela não está mandando uma mensagem breve ou olhando a série dela ali, porque de repente está no aparelho. Ela está se distraindo e fazendo com que outras pessoas acabem não tendo a oportunidade de usar aquele aparelho, porque ela está ali parada, né, mexendo na tecnologia. Então, é um cuidado que vale a pena a gente ter, se a gente está usando no momento oportuno, da forma oportuna. Mais uma dica aí de prevenção é esse olhar para a nossa conscientização sobre o uso da tecnologia. Esse exemplo, será que você tem conseguido ficar 2, 3 horinhas do seu dia desconectado, sem mexer no celular, sem precisar tocar na ferramenta? Então, é uma reflexão que eu faço para vocês que estão assistindo a gente também. Em relação à produtividade, tem algumas técnicas que eu gostaria de compartilhar com a nossa audiência. Opa, pô, claro. Tem uma técnica chamada Eat the Frog. Para você começar com as coisas mais difíceis, tipo engolir o sapo, sabe? Aquela coisa mais difícil para você começar, começa por aquilo. Por quê? O nosso cérebro, ele vai criando resistência, ele vai ficando mais cansado ao longo do dia. Sim. Então, se você deixar as coisas mais desafiadoras para o final, vai ficar muito mais difícil de fazer. E aí você acaba entrando num ciclo vicioso, um ciclo ruim. De você não conseguir fazer porque você estava muito cansado, porque você não priorizou o mais difícil, e aí você se frustra e você acaba gerando, fortalecendo uma crença limitante de incapacidade. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Poxa, eu sei que eu sou capaz, você é capaz, todos nós somos, né, de realizar os nossos sonhos, de realizar nossas tarefas. Para que isso aconteça, a gente às vezes só precisa de uma boa estratégia. Então, se é alguma coisa um pouco mais desafiadora, começa por aquilo primeiro. E aí você vai ter aquele combustível, caramba, consegui, que legal. E vai poder focar em outras coisas mais leves ao longo do dia. Sim. Que seu cérebro já não está mais tão focado, né, pelo cansaço mental do dia a dia. Exercitar o deep work. É você ter momentos de concentração e foco profundos. Existem algumas ferramentas, algumas técnicas, como, por exemplo, a técnica Pomodoro, que vai trabalhar ciclos. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar nessa técnica? Não. A técnica Pomodoro, ela fala o seguinte, olha, você de repente coloca ali o teu aparelho para tocar a cada 25 minutos. Existe, inclusive, um aplicativo de técnica Pomodoro, que ele vai fazer exatamente o tempo bonitinho. E ele bloqueia o teu celular durante aqueles 25 minutos. Ah, interessante. Então, quando chega o tempo que você terminou ali, focou, 25 minutos de preferência, deixa o aparelho um pouco longe de você, para não ficar ali acesso à sua mão. Foca aquele tempo, ele vai te dar uma pausa de uns 5 minutinhos. É o seu tempo de esticar as pernas, beber uma água, enfim, fazer alguma ligação breve, uma mensagem breve. Acabou em 5 minutos, volta a focar de maneira mais profunda. Então, isso vai treinando o teu cérebro a focar, melhorar o teu foco, a tua concentração, a tua atenção. Até porque, a partir do momento que você se dispersa, por exemplo, uma outra dica bacana é a gente tirar as notificações quando você precisar se concentrar. Porque quando toca uma notificação, a tendência é que você desfoque. E depois que você desfoca, sabe? Pra voltar a focar. Chuta quanto tempo? 15 minutos? Sobe um pouquinho mais essa régua aí. 45 minutos? Também não precisa tanto. Meia hora. Cerca de 23 minutos. Eita. É o tempo que a gente leva para voltar ao foco. Nossa. É bastante tempo, você Muito, imagina. Você sim. tá ali focadão ali, daqui a pouco alguma coisa te distrai para você conseguir voltar para o hiperfoco. É mais ou menos 23 minutos. É uma média. Então, assim, nossa, quanto tempo produtivo você perdeu, porque você vai ficar ali no raso novamente, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Muito bom. Maravilha. Dicas de filmes e livros para melhorar aí a nossa habilidade de ser mais produtivos nessa era digital, tá? Opa, isso é muito bom. Bora, vamos Então, lá. vamos lá. Livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Ok. Bacana, ajuda bastante. Depois eu vou pegar esses nomes para eu poder botar na descrição da live, tá? Essencialismo. Já ouviu falar nesse? Não. A Busca por Menos, de Greg McKeown. Esse livro, eu confesso que Hábitos Atômicos eu ainda não terminei de ler, mas o Essencialismo eu já li, já estou relendo ele. Porque, assim, quando as coisas vão acontecendo na nossa vida, se depois você pega o mesmo livro que você já leu, parece que você tem novos insights. Já aconteceu isso com você? Já. Então é bacana. Esse livro ele é muito bacana, foi um divisor de águas, é um marco para mim.
e acredito que todo mundo que já leu vai concordar comigo, e quem ainda não leu, depois coloca aí nos comentários pra gente se concorda. Isso aí. O Essencialismo é um livro incrível que ajuda a gente a olhar o quanto de desperdício a gente tem feito na vida em relação ao uso das coisas, em relação ao uso do nosso tempo, ao investimento do nosso tempo, enfim, ao consumismo de uma maneira geral, sabe? Super recomendo. Você vai amar, eu tenho certeza, e a galera também fala pra gente depois. Show. Um filme, um documentário, O Dilema das Redes. Já assistiu? Esse eu já assisti. O que você achou? Muito bom, recomendo também. Ajuda a gente a tomar consciência do quanto eles são maquiavélicos. O quanto quem está elaborando toda essa tecnologia tem uma intenção muito clara por trás. E se a gente não tiver consciência disso, a gente simplesmente vira brinquedo. É aquela velha história, né? Se é de graça, é porque você é o produto. Não é verdade? Verdade. Então, se a gente tem consciência disso, quando a gente vê ferramentas gratuitas, eles estão comprando o seu tempo. Será que o seu tempo está valendo pouco ou está valendo muito? Será que você tem conseguido, apesar disso tudo, assim, eu não estou falando para a gente não usar a rede social, porque volta e meia tem coisas bacanas aparecendo ali. Tudo é questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio. É sobre isso que a gente está falando, tá, pessoal? É sobre tomar consciência. A partir do momento que você tomou consciência, poxa, não tá bom para mim, tá me prejudicando, não tá bacana, tá afetando a minha mente, tá prejudicando minha saúde mental. Opa, o que eu posso fazer para melhorar isso? Sim. E Black Mirror, você já assistiu? Ah, já vi. Bom. Gente, Black Mirror é uma série, a gente pode dizer que é série, é né? uma série no Netflix, que tem vários episódios curtos. O primeiro, eu recomendo você não começar pelo primeiro, que é o do porco. Não começa pelo primeiro, porque tem gente que começa a falar assim, é horrível por causa do primeiro episódio. O primeiro episódio, se a gente parar para pensar, o mundo já teve uma cultura que não considerava a zoofilia crime. Então, naquele primeiro capítulo, ele traz essa reflexão. Hoje a gente tem consciência do perigo, do crime que é isso. Uhum. Houve uma época de mundo que isso não se considerava. Então, a série começa trazendo essa reflexão. E aí passa por outros capítulos que trazem muitas reflexões. Tem aquele das curtidas, não sei se você chegou a assistir um capítulo das curtidas, que a pessoa fazia tudo para ganhar curtidas. Acho que eu lembro. Tem muito tempo que eu vi. Assim. Tem um outro capítulo que falava de redes de relacionamento. Ontem, no Fantástico, apareceu também uma matéria falando sobre os relacionamentos. As pessoas estão tendo fadiga de entrar em redes sociais, de relacionamento, porque está tudo muito superficial, muito... sem profundidade, muito mais do mesmo. Gente, a gente tem coisas incríveis dentro de nós. A nossa essência é incrível, sabe? Eu penso que essa nossa troca é justamente para a gente trazer essa reflexão. Caramba, eu estou desperdiçando meu tempo de vida com algo que não está me agregando em nada, não está me ajudando a ser uma pessoa hoje melhor do que eu estava ontem, não está me ajudando a contribuir para o mundo, para a sociedade de maneira nenhuma. A nossa sociedade ela é uma das poucas, tem um livro que fala sobre isso, quer dizer, a nossa sociedade é a primeira cujo QI, a nossa era, a nossa, qual é o termo, gente? A nossa geração. Uhum. Essa geração que está vindo agora, que está aqui agora crescendo, é a primeira geração que tem o QI inferior à da geração anterior. Isso é muito sério. Quando a gente fala assim, que a criança fala, eu estou entediado porque ela não tem um celular, não tem acesso a uma tecnologia, isso é um problema gravíssimo. Porque ficar no ócio não é um problema se você souber ocupar aquilo de uma maneira leve. Sim. Com brincadeiras, com atividades, ou ficar em silêncio, ou ficar na sua, pensando. Quando você está pensando... quando você está só com você tem uma oportunidade incrível de refletir sobre as suas ações, ver se aquilo que você está fazendo é uma coisa boa, o que pode melhorar. Enfim, ficar sem fazer nada não deveria ser um problema. E hoje tem sido porque as pessoas estão hiperatarefadas, hiperfocadas, né? Hiper distraídas, na verdade. Se estivessem hiperfocadas, estava bom. Estava ótimo. E aí a gente tem essa balança, né, dos prejuízos e dos benefícios. Quando a gente para pensar, benefícios que a gente tem, poxa, a gente não precisa mais ficar na fila do banco, vai.
Ah, não, com certeza não. Você tem aí a qualquer hora, qualquer hora, esqueci de pagar a conta. Rapidinho você vai ali no aplicativo e resolve. Antes você mandava uma carta, tinha que ir no correio. Olha só, gente, eu tô denunciando a minha idade porque eu fiz isso, tá? Tinha que ir no correio, esperar a carta chegar lá pra pessoa, e ela lia, e ela respondia aquela mensagem. E quem tinha que ir pro orelhão pra poder ligar, tinha que botar ficha. Ficha, cartão depois, né? E hoje você tem tudo na sua mão. Então tem o benefício, que a gente achou que fosse a perfeição, né? Você ter aí a questão dos recursos, do tempo, mas a gente não está fazendo bom uso disso na maioria das vezes. Verdade. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Tá tudo aí para facilitar, mas a partir do momento que isso está te distraindo, está te tirando do seu foco, do seu objetivo, aí já não é legal. Então, ter um objetivo claro faz toda a diferença. Esse é o convite que a gente faz, né, com essa troca. Muito bom. Que a gente tenha um objetivo claro sobre aquilo que a gente deseja alcançar. Se não tiver bom, que a gente procure melhorar e trabalhar de forma consciente, viver de forma consciente. Posso fazer um convite para um evento que vai acontecer sábado? Por favor. Pessoal, sábado agora a gente vai realizar um workshop sobre linguagem corporal. Vai acontecer num hotel parceiro nosso, ali no Golden Towers. Quem tiver interesse de participar, é um workshop que vai ser fantástico para qualquer liderança, galera de RH, vendedores, empresários, empreendedores, enfim. As vagas são limitadas, a gente está com poucas oportunidades ainda, então eu convido vocês a participar desse workshop com a gente. Vai ser ministrado por um especialista em linguagem corporal. Eu tive a oportunidade de ver um treinamento dele de maneira breve, eu fiquei encantada com a abordagem. Esse treinamento ele vai ser online, vai ser presencial mesmo? É uma imersão, o dia inteiro, a gente lá focado em aprender sobre linguagem corporal. Eu te convido, se vocês quiserem, lá com a gente. Vai ser bem interessante. Deixa seu arroba no Instagram. Vamos lá, temos 2. @Auristela Almeida Trainer e @Smartitude-IDH. Espero vocês lá seguindo a gente. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, nós agradecemos. Obrigada por esse tempo, por essa troca, por essas reflexões. E eu espero que de alguma forma a gente tenha contribuído para que cada um de nós possa se autoavaliar. Se a gente está fazendo um bom uso da tecnologia, se ela está apoiando a nossa produtividade ou se ela está tirando a nossa vida, nosso tempo de vida, que é preciosíssimo e não volta.